Fala rapaziada ligada no canal do Leão. Galera, no vídeo de hoje eu queria passar aqui pra vocês três falas minhas no podcast do Voz de Cria nessa última segunda-feira agora. E pra não ficar repetitivo, né, como eu tô criando conteúdo, tô tendo que dividir meu tempo pra criar aqui e lá também na minha participação no KFC. Inclusive, quem não conhece o podcast, eu sei que tem rodado muitos cortes aí meu nesse podcast. Algumas pessoas perguntam onde é que eu assisto. Você assiste no YouTube do Voz de Cria. Todo dia você pode acompanhar ao vivo, participar com a gente a partir das 13h30. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou você pode acompanhar depois também, né? Que depois fica gravado, para quem sabe toda live continua gravada. Mas uns cortes meus tem rodado, principalmente pelo Instagram aí. E tenho ficado muito feliz com isso, tenho me divertido. É um programa que mistura humor com futebol. E algumas vezes, para não ficar repetitivo, eu pego cortes do que eu falo lá e trago para aqui. Para não falar a mesma coisa, ter que elaborar o mesmo raciocínio de novo. Eu queria deixar então três falas minhas que eu achei assim que refletem muito a minha opinião sobre essas três situações, tá? A primeira fala sobre a questão de Rodrigo Chagas, o quanto eu acho que o Vitória tá expondo o Rodrigo Chagas a uma situação assim de colocá-lo como um boi de piranha, né, digamos assim, em caso do Vitória não conseguir a permanência na Série A. Eu acho que está sendo injusto com ele. É óbvio que pro profissional ele jamais ia negar, é uma oportunidade. Além dele estar prestando serviço para o clube, é uma oportunidade. Ele é funcionário do clube, ele vislumbra, né, que sua carreira ascenda. E é lógico que ele não jamais iria negar um chamado desse. Mas eu acredito, acho que no calor do momento até mais pessoas acharam. Depois a gente passa aquela raiva do jogo, a gente vai falando, mas vamos ver, não é bem assim. Mas, cara, mesmo depois do jogo do Atlético Mineiro, eu acho que era um senso comum, assim, de boa parte da torcida, que Rodrigo Chagas talvez não fosse o treinador ideal para pegar essa missão árdua, que é uma das mais árduas do histórico recente do Vitória, de tirar esse elenco ruim, limitado, para ser bonzinho, né, gente? Dessa situação que Fábio Mota colocou. Acho injusto, acho que ele merecia, se o clube confia no potencial do treinador, o clube merecia iniciar um projeto com ele e não colocá-lo numa fogueira dessa. Mas enfim, eu vou colocar aqui minha fala, que eu já tô quase repetindo praticamente tudo que eu falei, mas tem mais coisa. A segunda parte é sobre a questão da LFU, as recentes declarações de Fábio Mota. Eu explico um pouquinho ali para as pessoas que não sabem, também muito de maneira muito superficial, tá, gente? Que eu também não sou especialista, mas eu tentei entender aqui para passar de uma maneira um pouco mais didática para a galera que não compreende muito o que é isso de Libra, LFU, e trago minhas preocupações também, assumindo o que eu não sou um especialista do assunto, tá? Então é até bom que se alguém que seja do setor jurídico saiba explicar melhor, pode procurar o canal, porque eu tô doido para entender essa questão da LFU, que eu acho que isso passou muito fácil e o torcedor talvez não tenha noção do rabo de foguete que o clube pode estar entrando com esse acordo de 45 anos que Fábio Mota conseguiu aprovar aí junto com o Conselho Deliberativo. E a terceira parte eu falo sobre o prazer de torcer pro Vitória, que a gente não tem tido mais alegria, a gente só vai para assistir os jogos tenso e é do começo ao fim, do apito inicial ao apito final, a gente tenso. Eu não lembro a última vez que a gente assistiu um jogo que a gente conseguiu ficar tranquilo do início até o final do jogo, cara. Eu vou separar essas três partes. Agora, antes, galera, vou pedir mais uma vez, eu sei que tá sendo chato, mas você se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99, você tem algumas vantagens. Você vai clicar aqui, tem vários planos, tá? Mas a principal delas é ajudar o canal do Leão. Eu não vou mentir, tem vantagens? Tem. Você vai ter prioridade para respostas em chat, você vai ter prioridade de chats exclusivos, vídeos exclusivos, mas eu estou querendo aumentar o número de membros inicialmente, confesso a vocês, com o único propósito de ajudar a manter o canal do Leão. Ontem mesmo, gente, acho que talvez a galera que nos acompanha não tenha noção da dificuldade que é. Às vezes você vê a gente alcança grandes números, nossos vídeos viralizam, tem vídeo que bate 100 mil, tem vídeo que bate 500 mil, tem vídeo que bate 1 milhão. E vocês não sabem, às vezes, a dificuldade que é para alguns criadores de conteúdo conseguir se manter criando conteúdo. Tanto em questão de motivação e questão de sobrevivência mesmo. Ontem mesmo eu vi
é um criador de conteúdo falando que vai parar, que há muito tempo ele vem pensando, que ele não tá conseguindo retorno financeiro. Cara, isso mexeu muito comigo, porque é uma parada que eu passo diariamente, em pensar em parar. Porque é complicado, cara. Eu sei que para alguns é mais, acaba sendo mais fácil. Tem pessoas aí que vêm de uma outra situação financeira. Pode se dar o luxo de tentar mais um pouco, mas pra gente, às vezes, que não tem não vem de uma classe financeira tão privilegiada assim, é muito difícil, porque muitas vezes a gente depende disso aqui para sobreviver. E a gente dedica a vida a isso, a gente tem custos, tá? E eu sei que quem tá aí do outro lado da tela não tem nada a ver com isso, tá? Vocês só desfrutam e pelo contrário, se não fosse talvez vocês que estão aí do outro lado da tela nos assistindo, comentando, etc, a gente já aí sim a gente não teria mais motivação nenhuma para estar fazendo isso aqui. Mas vocês não sabem o quanto importante às vezes cada uma dessas pessoas. Eu brinquei uma vez no podcast que eu tava fazendo, que tinha 2.300 pessoas assistindo. Eu falei, pô, se cada um desse R$ 1 aqui, eu já tava de boa pra esse mês. Então, às vezes, uma contribuição mínima sua já acaba fazendo diferença, porque na somatória de vários outros, a gente acaba conseguindo sair do sufoco aqui. Então, resumindo, quem puder se tornar sócio, quem puder, manda também aqui no QR Code, tá? Eu sei, assim que o canal conseguir fechar com a marca, eu juro a vocês que eu não vou encher mais o saco quanto a isso, mas enquanto isso, para eu continuar na luta aqui, conseguindo criar conteúdo para vocês, eu preciso da contribuição de quem puder contribuir com o canal do Leão, tá? Então, rapaziada, qualquer mínimo valor que você puder contribuir é de fundamental importância pra gente. Você vê que aqui, ó, ao redor não tem marca nenhuma, a maioria dos canais vai estar cheio de marca, a gente infelizmente não tem marcas. Primeiro agradecer aos que já se tornaram membros, a gente tem 25 membros, estamos com a primeira meta de chegar aos 50 e pedir para os que não são ainda se tornarem. E eu sei que algumas pessoas não conseguem virar membro porque não tem acesso a cartão de crédito. Pode mandar uma ajuda direta no nosso QR Code, que é o mesmo Pix que vai estar aparecendo aqui. Qualquer valor já é de fundamental importância, gente. Eu só tenho a única receita que eu tenho hoje do canal é do YouTube, que é muito pouco, não chega a dar $80 por mês, diante da quantidade de vídeos que eu tenho postado. Eu quero até melhorar isso. E da contribuição da galera. Não tenho mais receita nenhuma, não tenho contribuição de outras marcas. Eu espero um dia conseguir preencher isso aqui tudo com marcas e poder ficar mais tranquilo para poder criar mais, porque isso também afeta muita gente. A nossa motivação, criatividade, tudo é afetado pela falta de grana. Então eu tô sendo bem coração aberto aqui com vocês. Se vocês gostam do conteúdo do canal do Leão, quer que o canal do Leão continue crescendo, continue criando conteúdo, trazendo coisas novas, eu preciso da ajuda dos meus seguidores, dos que puderem, sempre salientando isso. Não faça o que você não puder, que eu sei que não tá fácil pra ninguém. Agradeço desde já a todos e vamos que vamos. Agora voltando pro tema do vídeo, vou dividir o corte em 3 partes. Eu vou colocar a primeira aqui, onde eu falo sobre como Vitória tem tratado seus ídolos. Eu faço um paralelo aí da questão de Rodrigo Chagas com outra situação que tem me incomodado. Assista aí. Acho que ficou escancarado que o Rodrigo Chagas não tem condição de ser o treinador do Vitória, principalmente no cenário que o Vitória tá, porque entregaram para um ídolo do clube. E é importante a gente lembrar disso, porque eu sei que a nova geração talvez não saiba disso. Eu próprio não fiz parte da época que Rodrigo Chagas, embora já estivesse vivo, mas eu era um garoto ainda, então não pude acompanhá-lo jogar para ter essa identidade de ídolo. Mas é um ídolo do clube, é um cara que participou de um dos grandes momentos do clube, que foi a campanha de 93, né, o histórico Vitória de 93. Mas o Vitória mostrou que, primeiro, o Fábio mostrou, assinou o carinho de que tá perdido, colocou um ídolo do clube, e o Vitória tem se tornado também uma máquina de moer ídolos. É preciso salientar isso. O Vitória virou uma máquina de moer ídolos. E não os valoriza. Primeiro porque é algo que eu falei aqui semana passada. Semana passada, 3 grandes contribuintes do clube fizeram aniversário. Mário Sérgio, Petkovic e Adoilson. 3 jogadores históricos, né, que vão para muito além até do nosso próprio conhecimento da nossa geração de torcedor, mas que a maioria dos torcedores em algum momento já ouviram falar e sabe o que eles representam para o clube. Nenhum desses 3 jogadores foram mencionados pela rede social da instituição, que todo dia posta um bocado de bagre treinando, para nada. Não aguento mais uma mesma postagem todo dia. Vitória treinou hoje, Vitória treinou hoje, Vitória treinou hoje.
treina e nada. E o Vitória não pode, o setor de comunicação do Vitória não pode dedicar um espaço do seu tempo, do seu perfil, para homenagear aqueles que já nos prestaram serviço. Então o Vitória não valoriza a própria memória ao ignorar esses ídolos. O próprio Petkovic é um cara que foi queimado como treinador depois, o manager, né, que criaram esse termo na época, já saiu daqui queimado. Justiça seja feita, os relatos da maioria das pessoas é que Petkovic é uma pessoa difícil, realmente, mas já o trouxe num momento delicado, que foi no Vitória de 2017, agora coloca Rodrigo Chagas num momento delicado. Eu pergunto por que não deu chance pra Rodrigo Chagas no começo de uma temporada. Falar assim, Rodrigo, vamos apostar em você. Então você tá colocando um cara que pode, acredita até que vai chegar um momento, torço que não, que vão ser obrigados a tentar um outro treinador e tirar o Rodrigo Chagas, mas se o Rodrigo Chagas for bancado, ele não merece ficar como o treinador que caiu com o Vitória em 2025, porque ele tá pegando um trabalho já destruído e tentando fazer um milagre que eu acredito que ele não tem capacidade, pelo menos nesse momento, de fazer melhor. O elenco do Vitória é uma desgraça, mas precisa de um treinador minimamente experiente. Aí você vê também na maluquice. O Fábio Mota falou na coletiva que ouviu muito esse questionamento de Rodrigo Chagas não ter intimidade com a Série A e contratou um assessor, não, como é que chama? Um que fica na sombra do treinador. Nem entendo não, meu Deus. Esqueci o termo que auxiliar. Auxiliar, obrigado. Contratou um auxiliar que tem experiência de Série A. Olha que maluquice, irmão. Quer dizer, eu dou o principal cargo pra um cara que não tem experiência, mas eu admito que ele não tem experiência, então eu trago um que tem experiência mais do que o que tá liderando pra auxiliar o que não tem experiência. Isso faz sentido na sua cabeça uma maluquice dessa, irmão? E aí, se você tiver que tirar Rodrigo Chagas, faz o quê com outro cara? Ele assume e vira o treinador principal? Como é? Então tá totalmente perdido, galera. Eu começo a me questionar se Fábio Mota realmente era esse grande administrador que a gente vislumbrou em determinado momento, ou se ele sempre foi um burro com sorte. Nessa segunda parte, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da LFU, essa mudança que Fábio Mota fez, né? Repetindo mais uma vez, eu falo de uma maneira de um entendimento muito geral, então, assim, quem quiser saber mais sobre o assunto, eu sugiro pesquisar, tá? Porque é uma ideia generalizada aqui, mas eu acho preocupante o clube fechar um acordo de 45 anos, cedendo 15% dos seus direitos de transmissão durante todo esse tempo. Então assiste aí. Ele se contradiz muito durante o ano todo. Tudo que ele falou esse ano, ao contrário de outros anos, ele se contradiz. Ele se contradiz quando falou da questão da Libra. Ele deu entrevista na TV Vitória. Jamais venderia os direitos de imagem do clube, que isso era uma maluquice, que quem fizesse isso tá jogando contra o clube. E ele, meses depois, ele vai lá e vende os direitos de mídia do Vitória. Por 45 anos. O problema não é nenhum momento de desespero, assim como ele fala. Ou a gente paga o salário, porque os jogadores estão ganhando em dinheiro, como o Tilson falou. E já tá esse desastre, imagina se os caras começarem a receber atrasado mesmo, uma tragédia que vai ser. Os caras estão recebendo em dias, ele falou, olha, fez um PowerPointzinho ali, apresentou na sala de imprensa, mostrou a herança de desgraça que deixaram pra ele, desde Ivan de Almeida, Ricardo Davi e Paulo Carneiro. Ele mostrou, e de fato existe essa herança de jogadores que ficaram aí pro clube pagar a indenização, treinadores que já mostrou tudo. E mostrou que ele fez alguns acordos, e que dentro desses acordos, se você não pagar em dias, volta pro valor inicial a dívida. Então o Vitória precisa pagar. Ele meio que disse, estamos entre a cruz e a espada. Exatamente. Se eu pagar a dívida, a gente deve salário. Cruz e a espada não, ele falou, ou dá o cu, cai na pica, basicamente falando. Porque ele falou o seguinte, se eu pago as dívidas, a gente deve salário. E futebol com salário atrasado, vocês já sabem como é que são. Se eu pago o salário, a gente não paga a dívida, que aumenta cada vez mais. Ele fez uma conta e mostrou. E com o que a gente tem de receita, a gente não vai conseguir pagar o salário de jogadores até o final do mês. Então, ele falou, não quis falar explicitamente, mas ele disse, a gente sabe a dificuldade que é se os jogadores não receberem salário. A gente sabe, né? Os caras chegaram a receber durante esse ano antecipado. Um mês antes. E essa desgraça, imagine, se receber atrasado. Mas me pergunto como é que o clube chegou nessa situação, porque a gente teve um ano com a maior receita da história do Vitória, a maior aprovação de receita da história do Vitória, maior número de sócios, 44 mil, recorde da história do Vitória, maior venda da história do Vitória, ingressos com preço recorde também. Como é que se chega ao ponto de, com um elenco de merda, se ele tivesse montado pelo menos um elenco boca de se fuder, a gente falava, pô, mano, mas o elenco aí, ele precisou... Não, é um elenco de merda, ele monta um elenco de merda e ainda assim, com a maior receita da história da instituição, ele precisa fazer um PowerPoint falando, ó, torcedor, a gente vem de nosso direito de imagem por 45 anos, que ele não falou isso na coletiva.
Como foi? Você já tocou nesse assunto, eu ia deixar pra depois. Mas como é que funcionou isso? Explica pra galera que tá em casa. Deixa eu tentar resumir, que eu também não vou saber explicar alguns detalhes, que até eu mesmo tenho dúvidas em relação a isso. Existem duas ligas hoje no futebol, que é a Libra e a LFU. A princípio, essas duas ligas eram para administrar o futebol do Brasil. Por exemplo, na Espanha, quem administra o futebol é a La Liga, não é a Confederação de Futebol da Espanha. Sim. A Confederação cuida só da parte da seleção. E os clubes é a própria liga, formada pelos próprios clubes, que administra. A princípio, a Libra foi criada com essa proposta, só que, diferença de ideias dos clubes. Isso. A Libra é como se fosse o campeonato inglês, que passa a mesma receita ali de forma quase igual para todo mundo, e vocês que lutem com o poder de vocês. Basicamente, quem administra o campeonato são os próprios clubes e não a CBF. A CBF passaria a cuidar só da seleção brasileira. A ideia era essa, até que os clubes viram, por exemplo, com o Flamengo, Palmeiras, viram que ia ser desvantagem para eles, porque eles já estão no topo. Se você tá no topo, qual vantagem você tem em equilibrar o campeonato? Nenhuma. Você tá no topo, recebendo 200 milhões. Você vai querer receber 30 pra poder todo mundo receber 30 igual? Não faz sentido. Então, enfim, por diferença de ideias, desmanchou-se esse princípio que era a Libra ser a liga. E ela virou, assim, virou um bloco de times. E a partir desse bloco, eles tomam decisões como negociação com a mídia. Quando o clube vai receber de direito de TV. O Vitória fechou um contrato com a Libra. E criou-se outra, que é a LFU, onde está outro bloco de times, entendeu? O que o Vitória fez, basicamente, foi sair de uma e ir para outra. Só que, meses atrás, o presidente falou que ele estava satisfeito com a que ele estava, porque, segundo ele falou, e eu acho que é verdade, porque eu assisti até um vídeo que um especialista do assunto fala, que para você entrar na LFU, você tem que vender 15% dos direitos da sua transmissão. Entendeu? Tipo assim, na Libra não, os direitos de transmissão são 100% seu. Na LFU, só que ele falou que assim, mesmo vendendo os 15%, ele ainda vai ganhar mais na outra. Entendeu? Só que assim, é por 45 anos. Então assim, no cenário de hoje ele vai ganhar mais, mesmo com 15% a menos. E durante 45 anos... Não sabe o que vai acontecer amanhã. Irmão, não sei nem se o mundo vai existir ainda, se não vai ter uma guerra de grandes proporções. Ou o risco que é aparecer algo bem melhor. E você está empatado de fazer por conta do contrato. Eu vou ter 85 anos, que começa em 2030. Eu teria 85 anos, Fábio Mota teria 105. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida. Pode ter carro voador, pode ter teletransporte, pode ter o caralho daquela... Olha o Dadicó, é um terço praticamente do tempo que o clube existe, porra. Fora que o valor do dinheiro muda. O valor muda, mas acho que isso tem no atrás, contrato. Acho que tem essa correção no contrato, porque não faz nem sentido, né? Tem um contrato que não tem essa cláusula de correção... Correção monetária anual. De correção. Deve ter. Mas ainda assim é um absurdo, porque a gente não sabe o que é que... Aí uma pessoa colocou assim nos comentários depois que eu critiquei. Mas caro... Não, falei assim, isso é assustador, galera. A galera falou assim, assustador é cair pra Série B. Quantas Série B dá pra cair em 45 anos, irmão? Eu acho que... 45. Eu acho que... Entendeu? Eu acho que deveria ter uma lei proibindo esse tipo de venda, velho. Porque, por exemplo, hoje o Fábio Mota vende e resolve. Mas daqui a 45 anos o presidente vai estar no BO e a culpa vai ser gestão passada, sacou? Aí é que tá o problema e pra mim isso causa uma grande estranheza. Foi uma decisão que não é tomada pelo presidente. O presidente pode canetar e decidir. Isso foi passado pelo conselho, como todo o rito de todo clube. Precisa passar pelo conselho antes, a não ser que você seja uma SAF, onde a decisão é unilateral. Mas num clube que existe conselho, e mesmo assim, acho que na SAF tem um processo também de passagem pelo estatuto do clube, né? Tem que adaptar tudo bem, mas ainda tem que passar pelos ritos do estatuto. Exatamente. No caso do Vitória, foi pra decisão, foi para o Conselho Deliberativo e o Conselho aprovou. Inclusive, aí você vê o perigo de você não ter um estatuto bem detalhadozinho, porque o pessoal da oposição falou que foi uma decisão irregular. Porque no estatuto fala que você precisa ter 2/3 pra fazer venda de passivos, alguma coisa assim. Só que o Vitória meio que entrou numa brecha desse artigo lá do estatuto, que não fala sobre venda de transmissão, alguma coisa assim. Então decidiu-se que por maioria comum, maioria normal, não sei como é o termo que eles usam, isso seria aprovado. Mas tem gente que argumenta que foi uma decisão irregular, porque foi 54 contra 30 e poucos, eu não lembro. Eu sei que teria que ser 61 pra ser 2/3, entendeu? Sim. E foi, mas muito me espanta que isso tenha sido decidido. Espanta entre aspas, né? Porque a gente sabe que no conselho também tem muita gente que é desse grupo político e, obviamente, vai defender tudo que o grupo político tentar. É por isso que é importante, gente. Tá vendo porque é importante ter oposição dentro de um clube? Aí, às vezes, o pessoal diz que a oposição é pra atrapalhar, né? Não, é pra frear esse tipo de loucura, irmão. Entendeu?
Porque se você tem a maioria da situação e a maioria também dentro do conselho, é como os poderes no Brasil, legislativo, judiciário e executivo. Você tem que ter ali uma divergência entre os poderes, porque senão, irmão, vira uma ditadura. Tudo que o presidente disser, os outros poderes vão acatar. Então é preciso ter uma ruptura ali, uma diferença de ideias. E no Vitória não. Vendeu-se essa ideia pro torcedor de que estando tanto o conselho o presidente do conselho diretor, que é o presidente, quanto o presidente do conselho deliberativo, tudo junto ia ser melhor. Mas aí acontece essa maluquice aí. Se o presidente quiser condenar o clube há 45 anos, condena como... Eu acho estranho, irmão. Eu acho que como isso, infelizmente, como uma questão chata que fala sobre temas mais chatos pro torcedor, acaba passando assim. E o presidente é um cara político, puta véia. Olha o que o presidente fez, jogada de mestre. Tem o grupo Movimento Vitória SAF. Esse momento tava batendo pra porra no presidente. Batendo. Próximo. Sabe o que ele fez? E já tava se especulando que ia criar um grupo político pra lançar Marconi, que é o cara que tá indo atrás da SAF, como candidato pra opor o Fábio Mota. Sabe o que o Fábio Mota fez? Esse cara é puta velha da política, irmão. Chamou os caras pra dentro do clube, os caras, no estado de dedo, aceitaram. Claro. E agora quem é que vai contestar? A eleição tá próxima agora. E até deu uma desculpa sobre essas contradições dele aí. Diz que as coisas se atualizam e que não pode... Mas se atualizar. Ele falou... Wagner Leonardo, ele falou que a história não se vendia. Wagner Leonardo ia ser campeão na Fonte Nova. Vendeu Wagner Leonardo. Aí ele falou que o Vitória ia chegar na final da Sul-Americana, do Baiano, do Nordeste e tomou pau em tudo. O que foi mais que ele falou? Tanta coisa que eu até esqueço. Muita maluquice que ele falou. Ele falou que ia bancar Carpini até o final. Não bancou. Não bancou. E nessa última parte, um corte até que eu já postei lá no Instagram, mas vou deixar aqui também na íntegra, onde eu falo sobre o prazer de assistir o Vitória, que o torcedor do Vitória não consegue mais sentar para ficar de frente para a televisão, ou sentar na arquibancada, ou ficar de pé na arquibancada, que a gente não assiste sentado. Resumidamente, desfrutar de um jogo do Vitória. Então vou deixar esse corte aí também pra vocês. Então, né, rapaziada, eu me pergunto se um dia nós, torcedores do Vitória, voltaremos a ter prazer em assistir uma partida do time que escolhemos pra nossa vida torcer, porque tem sido uma tortura semanal ou bissemanal, dependendo de quantos jogos tem durante a semana, né? Mas como o Vitória se eliminou de todos, agora tá sendo meramente semanal. Tem sido um exercício de tortura repetitiva torcer pro Vitória. A gente não assiste a televisão pra ter prazer, assiste pra se estressar, se desesperar, e tem sido assim ao longo de anos e mais alguns anos. A gente sempre renova as nossas esperanças, o Vitória sempre dá uma fagulha de alento de que vai conseguir virar a chave, e imediatamente o Vitória arranca essas esperanças do coração do seu torcedor. Tirando 2023 ali, que tinha um fator da liderança, que culminou no título, mas era um time também que não era nenhum espetáculo de se ver jogar. Mas tirando 2023, a gente tenta lembrar quando foi 2016, quando a gente ia pra assistir Marinho, que o time em si também era uma porcaria, mas a gente ia pra ver o espetáculo de Marinho à parte. 2015, um time muito aguerrido, mas também não era nenhum futebol arte. E o último ano que eu lembro de ir pro estádio ou me colocar na frente da televisão, sair pra algum lugar com a rapaziada pra ir assistir um jogo que eu tive prazer, que eu me recordo, é 2013. Então a gente precisa voltar 12 anos no tempo pra lembrar como era bom assistir o Vitória jogar. E eu fico me perguntando, será que vai voltar um dia que a gente vai pro Barradão só pra curtir, desde a chegada do estacionamento até a entrada, até a saída, que a gente saia, entre, curta, veja o time jogar, dê espetáculo, ou que não dê espetáculo, mas que pelo menos não faça o torcedor do Vitória quase morrer vergonha, não passe do coração. Eu fico me perguntando se esse dia vai voltar, sabe? Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o curtir, hypa, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha para outras pessoas que não conhecem o canal e você acha que pode gostar do nosso conteúdo. E tamo junto, até a próxima.